povo do primeiro colegial, beleza? Tranquilo? Bom, aula passada a gente bateu um papo lá no Google Meet, né? Hoje eu sei que foi uma semana aí de pós-prova, vocês estudaram, né? Então vou fazer uma aula tranquila, né? Uma aula que vou te falar direto as características, tá? E a gente vai ficar vendo as imagens aí do que conta essa arte românica, né? E falar sempre do contexto, que o contexto é muito importante, né? Se você entender o contexto, você entende as características da arte, tá? Para essa aula, aula 8, eu quero convidar também o terceiro, a galera do terceiro, tá certo? Vou dar uma pausinha só essa semana lá em História do Brasil, e como também a gente fez o encontro na segunda passada, semana pós-prova, então fica aí essa aula de História da Arte, né, para a gente seguir o conteúdo de História da Arte e para complementar o estudo de vocês de Idade Média de História Geral, né? Então essa aula aí eu acho que vai ser bacana para o terceiro exatamente para isso, né? Para completar o que vocês estão estudando em História Geral, tá certo? Então por isso aí quem segue a História Geral pode escrever História lá também, do jeito que você quiser. Eu acho legal aí saber essa arte românica. Então vamos lá. Vamos contextualizar primeiro, né? Então primeiro a gente está na Idade Média. Se a gente lembrar aí, a galera aí do primeiro, se lembrar que a gente estava vendo a história da arte, né? A gente viu a arte romana, a arte cristã, que nasceu dentro do Império Romano, a arte germânica, né? Passei um documentário muito interessante sobre arte germânica, que eu queria que vocês vissem, né? Arte germânica e esses bárbaros invadindo o Império Romano, né? E você tem lá a formação dos reinos bárbaros, né? Que cai o Império Romano, quem sobrevive? A Igreja Católica, né? Com a Igreja Católica, o legado católico, a ideologia, né? A religião, óbvio, e a arte cristã, né? Então aquela arte paleocristã é a arte embrionária do cristianismo e você vai ter na Idade Média, lá no século I a V, a arte monástica, né, que é uma arte mais ela é voltada para o monge, lembra? Para os monastérios, essa arte que foram depois invadida por uma segunda onda de bárbaros, né? E você vai ter agora essa igreja que eu falei lá, que é a igreja militante, né? Essa igreja aí que vai construir de fato, que vai desenvolver essa arquitetura que é o que sobrou aí para nós, o que a gente conhece, né? Então a gente tem esse contexto da Idade Média, da alta Idade Média, né? Onde você teve na Europa as invasões e você tem essa ruralização, você tem o feudalismo. O que é o feudalismo, galera? Galera do primeiro aí para lembrar, né? Vocês viram lá no sexto, sétimo ano. O que é o feudalismo, né? A galera vaza para o interior, para o campo, né? Para a área rural da Europa, certo? Então você tem a descentralização do poder, você tem a figura do rei quase que desaparece, o comércio quase que desaparece, né? Então você tem aí nesse contexto a construção dessas primeiras igrejas, tá? E com a influência de povos germânicos, dos árabes, você vai ter aí e também, né, dos monges que estudavam a cultura clássica, lembrando que a cultura clássica é a cultura grega, romana, você tem o desenvolvimento dessas igrejas nisso que a gente chama de arte românica. Então, apesar que tem a ver, não misture. Arte romana é lá no Império Romano, na República Romana. A arte românica é essa arte aí, né, da Idade Média, porém esse nome tem a ver sim com o Império Romano. Então você tem essa fase na Europa, né, que o Renascimento chamou de Idade das Trevas,
já cansei de falar, acho que para vocês não, né? Mas já cansei de falar que Cidade das Trevas é o nome que eles criam, né? Para falar que aquele período era atrasado, mas que de trevas não teve nada. Você teve conhecimento, você teve invenções, você teve a arte, não é? Enfim, isso aí eu não preciso ficar falando. Então, essa arte românica, ela é uma arte assim de vilarejo, de campo. Você tem que entender a importância na época que uma igreja tinha numa vila, né? Porque lembra que na Alta Idade Média você tem a queda das cidades, a queda do comércio, isso vai surgir depois, isso chama renascimento, depois lá na Baixa Idade Média, renascimento comercial, renascimento cultural, né? É aí que vai formando esse imaginário que a gente tem de Idade Média, né? Aquelas vilinhas, aqueles vilarejos, aqueles castelões, né? Essa arte românica, então, que é uma arte do vilarejo, de você ver a importância da igreja para um vilarejo, que era a referência, né? A sua cidade, a sua vila, né, tinha um status se você tinha uma igreja lá no meio. Então você vai ver que a arquitetura dela vai evoluir porque ela é construída do ponto de vista da própria igreja. Ela vai ser uma arte, uma arquitetura clerical, né? Se você notar as construções, se você lembra isso em arte e história, se você notar as construções das igrejas, elas vão ficando mais magníficas, mais ricas, bem decoradas, porque é uma arte mais urbana, é uma arte que o nobre investe depois que o burguês vai injetar muita grana nessas construções, né? Aqui não, aqui a gente está numa alta idade média, em um feudalismo, tá certo? Então essa igreja ela vai ter uma presença diferente das igrejas da Baixa Idade Média, tá? Que você vai entender isso que eu estou falando quando a gente vê essas características da arte românica, tá? Românica. Vamos ver por que chama isso? Bom, o contexto é esse. Eu acho que deu para ver bem qual é o contexto. A galera do terceiro aí lembra desse contexto, né? Vamos pegar agora esse contexto que você aprendeu da Alta Idade Média, não sei se você já está mais para frente, mas vamos pegar esse contexto da Idade Média e puxar aí as construções e vamos continuar vendo essa arte cristã, né? Então vamos lá. Quais são os pontos? Então o contexto, o século dessa arte, né? Vai ser século 9, 10, 11, 12, tá? É o seguinte, a gente rotula história da arte, né? Mas não é certo você rotular a história da arte, né? Porque aí parece que tem um gênero, depois surge outro, o outro some. Não, eles continuam, né? A gente faz isso para ter uma divisão histórica, temporal, para a gente conseguir estudar, né? Mas enfim, você vai ter essas construções, essas igrejas, por exemplo, vão demorar anos e anos, né? A gente vai ver algumas aqui que terminam no século XIV, tá? Então aqui é só para a gente meio que situar, tá certo? Então século X a XII, tá? O que acontecia? As igrejas antes, elas eram... eu estou falando igreja, 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 igreja. Então a arte românica vai ser o quê? Essencialmente religiosa, né? O seu reflexo vai ter mais aonde? Na igreja, tá? Na igreja. Então, lá, predominantemente ligada à construção de igrejas. E outras manifestações artísticas vai surgir dentro, ou vai ressurgir, né? Dentro das igrejas, tá? Porque cada uma vai ter a sua função dentro da igreja. Então, essas igrejas, antes do século X, bem lá no comecinho, elas eram feitas o quê? De madeira, né? Elas não tinham uma estrutura, uma boa estrutura. Então, com invasões, os caras destruíam, os tetos caíam, você tinha muito incêndio nessa época, né? Que os caras iam rezar, enchiam de velas, aí as velas queimavam as madeiras, botavam fogo. O que os caras fizeram depois? Para essas igrejas durarem, né? Para essas igrejas permanecerem em pé, eles começaram a construir as igrejas com pedras, né? E reviveram, vamos dizer, reviveram, não, se inspiraram na cultura
greco-romana, principalmente romana, por isso que vem aí o românico, nos arcos, né? Então você tinha que fazer um teto de pedra para proteção, para defesa e para ele durar. Como você sustentaria esse teto de pedra? Você sustentaria esse teto de pedra com uma parede grossa, espessa, tá? Aqui você vai ter dois tipos de arco, né? O arco de berço, que é esse arco de meia volta, né? Aí o que eles faziam? O teto pesava muito. Esse arco podia quebrar. Aí eles criaram o arco de aresta. É um arco, eu coloquei uma figura aí para você entender. É um arco cruzando com o outro, tá certo? Um arco cruzando com o outro. Aí você fazia os arcos de arestas e você fazia a parede grossa e o teto, o peso do teto era distribuído. Então essas igrejas, olha a característica da arte românica, vai passar uma sensação de solidez, tá? De grandiosidade no sentido de ser, como é que eu falo? Incorporada, ela é sólida, né? Essas igrejas eram chamadas de fortalezas de Deus, né? Tá certo? Fortalezas de Deus. Então aí você vai ter os arcos e as abóbadas, que eram que características românicas, tá? Então as igrejas não sobrou tantas assim, porque depois dessas igrejas elas eram construídas, elas eram reformadas e outros tipos de igrejas eram construídas nelas, né? Mas geralmente eram construídas em torno de mosteiros, né? Abadias de mosteiros. E igual eu falei, olha lá, essa igreja aí, igreja de Sant'Ambrosio, na Itália. Eu coloquei ela aí já para você ver uma característica dela, ó. Lembrando, toda regra há exceção, tá? Não é porque eu estou mostrando essa assim, são todas assim, tá? Vou falar as características gerais, tá? Então aqui você já dá para ver o arco, as colunas e geralmente, ó, ela vai ter essas torres ali na frente, tá? As duas torres ali na frente. Se você observar, já vai dando para observar aí, né? Se você tem uma parede muito grossa, você vai, porque ela tem que sustentar o teto, você vai poder construir muitas janelas? Sim ou não? Pensa aí. Não, né? Porque se você construir muita janela, né, o teto fica fraco para sustentação. Então vão ser igrejas o quê? Vão ser igrejas com poucas janelas. Se tem poucas janelas, vão ser igrejas com pouca iluminação. E essa sensação de solidez, de fortificação, de fortaleza, de peso. Então, salve algumas exceções, elas serão igrejas, né, que você olha, vai ser no sentido horizontal. Você não vai poder elevar muito a igreja, né? Tranquilo? Vamos lá. Então, o que eu falei, as outras artes vão surgir dentro da igreja. Por exemplo, a escultura, o relevo, a pintura, porque tudo isso vai ter função dentro da igreja. Não é meramente uma decoração. Olha que bonito eu colocar esse santinho aqui. Não, o santo ali, o relevo ali, tem uma função, né? Depois a gente, quando vê os portões das igrejas, os portais aí, vai ver que função é essa, né? Então, as outras artes, por isso que eu coloquei ali, elas são subordinadas ao conjunto arquitetônico, tá certo? Então, qual é a função? Vou falar agora, que tá ali, agora que eu não lembro. Qual é a função didática disso? É você passar uma mensagem a quem frequenta a igreja. Gente, desculpa os cachorros aí, é tarde, começa a passar um monte de gente aqui em casa. Bom, enfim. Então, por exemplo, você tem que construir a imagem, você tem que ter a figura, porque a maioria da galera era analfabeta. Você tinha convertido uma outra galera cristã que não sabia ler, lembra? Não sabia escrever. Então a imagem ela vai ser muito forte para o cara ter o conhecimento de onde está. A igreja, a casa de Deus, né? Então, por exemplo, você vai colocar imagens em lugares estratégicos, na porta, na coluna, nas paredes,
né, que eu coloquei na porta, né? Essa igreja vai ter a sensação, né, que você não sabe nada e está entrando para saber o que é o mundo de Deus. Você entra, você estava no mundo terreno e entra no mundo espiritual. Ou a sensação de que você, do caso da arquitetura românica, é um cara mínimo, é um cara ínfimo, você é um pecador, você está lá para pagar os seus pecados, você é pequeno diante da grandiosidade de Deus, é aquele Deus que pune, né? Beleza? Bom, agora acho que eu falei quase todas as características, então a gente só vai analisar a figura, tá? Então o românico, acabei de falar, parece texto. Então o românico é um termo criado, é anacrônico esse termo. É um termo que os historiadores usam para o que aconteceu no século X e XI e XII. Românico porque os caras que construíram essas igrejas basearam-se na arquitetura romana. Então, teóricos criaram esse termo românico bem depois para esse tipo de arte, tá certo? Por causa lá que eu já falei da utilização dos arcos romanos, os arcos de meia volta, que são dos pilares, né? Já falei tudo ali também, e menos janelas, menos iluminadas, tranquilo? Aqui é o exemplo que eu te falei. Aqui é o arco de volta perfeita ali, né? Tá vendo ali? Ó? E ali é o de arestas. É um cruzando o outro para você distribuir o peso do teto. Tá vendo? Por isso que vai ter paredes fortes, firmes. Isso aí vai segurar o teto. Aqui geralmente é a planta. Então, isso aqui são tudo características gerais, tá? Seria a planta de uma igreja românica. Geralmente ela é em cruz latina, né? Aí você tem aí, ó, geralmente em cruz, tá? Você tem aqui, então do lado esquerdo, é onde entra, é onde está entrando na igreja. Então você tem um nártex, que é aquele vão quando você entra na igreja, e você tem a nave central. E você tem as naves laterais. E geralmente você tem as torres na porta da igreja, tá? Então você entra na igreja, nave central. Quando você chega lá na frente da igreja, né? Lá na frente da igreja você tem a abside. A abside, onde fica o altar, né? O coro, onde o cara vai rezar a missa, e a abside, onde fica o altar. E você tem as capelas, né? Você tem as capelas e a cruz ali, né? E o transepto. O transepto é a parte da cruz, né? O que é legal guardar aí pra gente, pra nossa matéria, né? As plantas em cruz latina, a abside, que é o altar, né? E as naves, nave central, que você sabe, onde você vai sentar para rezar. E os caras construíram as naves laterais para quê? Chama deambulatório. Na época da Idade Média, né, você tinha muito peregrinações. Você já escutou isso? Peregrinações. Esses cristãos se reúnem. Aqui no Brasil tem um monte, tem essas romarias, né? Para Nossa Senhora e tudo. Peregrinações. Os caras começam a andar pelo país, por rotas aí, por caminhos, por estradas, para visitar igrejas onde tem restos sagrados de santos, onde tem imagens sagradas de santos, onde tem objetos sagrados de santos ou de ícones religiosos, tá? Então, ou, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela, muito famoso. Então, você tinha muitos esses peregrinos, né? E antes não tinha esse deambulatório, essas naves. Então, por exemplo, o padre ia rezar lá, o padre estava rezando, aí entrava um maluco no meio. Por exemplo, passava uma peregrinação, o maluco do meio, lá no meio entrava, tá, atrapalhava tudo a missa. Por causa disso, foi criado esse deambulatório, deambular, você anda. Então o cara podia entrar, se não tivesse lugar para sentar, ele podia entrar e andar ali por esses caminhos sem atrapalhar a missa. Olha que interessante, né? Eles aproveitavam nesses deambulatórios e já colocavam as imagens. Porque o cara entrava, passeava, visitava a igreja, ou chegava do nada lá, e já começava a observar a arte que tinha lá. Né? As colunas, as pinturas, os afrescos, né? Já tinha mensagem, ele já recebia, ele já tinha noção dessa mensagem. Olha que interessante. Então por isso foi criada essas naves centrais aí, que esse caminho ali, ó, a gente chama de deambulatório. Então a planta em cruz, olha que legal, planta em cruz. Planta em cruz, geralmente,
tá? Geralmente, a maioria foi assim. Algumas têm a torre, em vez de no centro, em vez de na frente, no centro, né? Onde intersecta ali, ó, onde cruza os braços da cruz, né? Enfim, por isso que eu estou falando aqui, são características gerais, tá certo? Aí, agora sim, eu vou começar a dar exemplo, tá? Olha lá, Igreja de São Zenon, na Itália. Aqui você vê uma exceção. Aqui você vê uma exceção. Aqui você vê já o começo de uma rosácea, que é esse vidro aí já na frente, tá? Isso aí vai ser uma característica bem marcante no próximo estilo arquitetônico. Mas aí você vê, né? Ó, a nave central, as naves laterais, né? Geralmente aqui, ó, o triângulo, porque onde está a intersecção dos arcos, não é? As janelas pequenas, então ela é na época pouco mal iluminada e a horizontalidade. Você não tem igrejas, com raras exceções, você não tem igrejas altíssimas que quer chegar ao céu. Não. Aqui são igrejas mais baixas. Baixas relativamente, né? São igrejas monstruosas, né? Mais baixas em relação ao que vai surgir depois. São igrejas mais baixas porque o fiel tem que saber o seu lugar. Tem que saber o seu lugar. Tá certo? Aqui é o portal, né? Então aí você vê a escultura. Então você está entrando nela, você está saindo do mundo terreno e indo para o mundo espiritual. Aqui é a igreja na França também, de Saint-Cernin, né? Olha aqui, você dá para ver as paredes grossas, né? Olha a sensação dessa parede grossa de repouso, grande, como uma fortaleza. Aqui você vê, aqui é uma foto em preto e branco, você dá para ver bem como elas são pesadas, né? E dá para ver bem a planta em cruz. Olha que legal ali, tá vendo? A planta em cruz, a abside, dá para ver a abside, né? A entrada dela aqui pelo lado esquerdo, lá no fundo da abside, a cúpula, né? Olha lá, as abóbadas e a torre, aqui é uma torre alta, né? Aí é uma exceção. E uma torre alta no centro, né? Na intersecção do braço com o corpo da planta em cruz. Aqui, né, a igreja de Nossa Senhora, a Grande Poitiers, olha aqui, dá para ver bem, né? Dá para ver bem, então, como ela é baixa, as torres, né? A escultura, tá? A escultura já ali aparecendo, né? Então, por exemplo, essas esculturas geralmente eram de santos, eram esculturas dos evangelhos, né, dos profetas, eram as histórias do juízo final ou da criação do homem, né? Você tinha muito isso, tá? Muitas igrejas aí na França, a maioria aqui é francesa, elas desapareceram ou foram bem destruídas. Por exemplo, na Revolução Francesa eles começaram a destruir esses ícones, né, que eram ícones religiosos, ou eles achavam que eram reis franceses e destruíam. Na Revolução Francesa você teve esse lado negativo, né, essa destruição de coisas, né, que aí vem o negócio, aí na Revolução Francesa que vem o negócio do patrimônio, né, do patrimônio, né? Então aí dá para você ver o frontão, o pórtico, né, como os pórticos têm outras estéticas, né? Que é a escultura, o relevo, né? Para mostrar o fiel vê, é o jogo das imagens, né? E aí poucas janelas. Olha aí o frontão aí, né? Olha o pórtico, a frente, né? A frente dela. Aí Jesus e os apóstolos, né? Aqui seria um Jesus Salvador, né? O Jesus que conduz as almas, né? Tem um outro exemplo aqui que coloquei também, a mesma função, é o tímpano. O tímpano é isso, é onde fica o relevo, tá? A igreja de Santa Madeleine, tá aí, ó, olha lá, o Cristo, né? Essas figuras eram desproporcionais. Os artistas, né, dessa época eles não tinham a necessidade de imitar a realidade, de imitar a natureza, né? Então, por exemplo, quando eles vão esculpir ou desenhar figuras que têm mais importância dentro do catolicismo, eles vão fazer essas figuras maiores, tá certo? Eles vão exagerar nas cores, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eles vão exagerar nas cores, por quê? Não precisavam copiar. A função da obra é religiosa, tá? Aí é o Jesus Salvador, emana a luz, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar ali para ali. Ali é outro portal, né? O Jesus ali com um livro na mão, olha aí.
negócio do catolicismo. O negócio do catolicismo é o livro, Religião da Escrita, e o símbolo dos evangelhos. Vamos ver o que eu coloquei ali, ó. Ali não é Franca, não, é França, hein? Tá? Foi na França que as igrejas românicas começaram a ser decoradas com esculturas, embora, olha só, a palavra decorar também nesse caso seja um tanto enganadora, não é decorar no sentido só puramente estético, né? Tudo que pertencia à igreja tinha sua função definida e expressava uma ideia precisa relacionada com os ensinamentos da igreja, aquilo que eu falei antes. O pórtico do final do século XII da Catedral de Saint-Trophin. Catedral é quando tem a cátedra, a cadeira do bispo, tá? Em Arles, no sul da França, é um dos mais completos exemplos desse estilo. Seu formato recorda o princípio do arco triunfal romano. Tá vendo esses arcos aí? Não é a semelhança? Só que os romanos colocavam vitórias em batalhas. Aqui você tem o quê? O fundo religioso, né? No campo acima do tímpano, vemos Cristo em sua glória, cercada pelos símbolos dos 4 evangelistas. O leão de São Marcos, o anjo de São Mateus, o boi de São Lucas, e aqui errei de novo, é a águia de São João, tirados da Bíblia, né? Então o fiel olhava lá, via a imponência daquilo e sabia, olha, Jesus, o evangelho tal de São Marcos, tal, tinha um significado que a maioria dos fiéis eram analfabetos. A igreja de Saint-Pierre, né? Aqui, Jesus, esse aqui não, é o Jesus. A maioria não, é eu falando. Os mais famosos são de cenas do juízo final, que eu vou mostrar um aqui, né? Aqui é uma cena do Apocalipse, eu acho, dos anciãos. É que eu não conheço muito bem a Bíblia, confesso. Desculpa, preciso ler a Bíblia um pouco mais, ainda mais nessa pandemia, né? Vamos lá. Aqui é a igreja de São Lázaro também. Olha, aqui você tem um portal aqui, muito conhecido, muito famoso. Ó, as colunas, arcos, tá? Aqui você tem um portal muito famoso de São Lázaro e Jesus ao centro, que é o tamanho da figura, né? Aqui são as almas, aqui é o juízo final. Aqui são as almas, serão que elas vão para o céu? Serão que elas vão para o inferno? Para onde vão as almas, né? Olha aqui, aqui elas vão para o inferno, aqui é o inferno. Para onde você vai no juízo final, hein? Para onde? Né? Então você tem essas figuras, geralmente você tinha candelabro, taças, né? Com figuras macabras, né? Você tem muita influência dos germânicos, né? Aqueles dragões, aquelas coisas retorcidas. Dos árabes você tem os arabescos, né? Símbolos figurativos, né? Você tem essa influência aí também, né? Então essas figuras monstruosas, né? É o pecado, né? Olha aqui, ó, o demônio pegando você, puxando você, né? Aqui tem uma exceção maravilhosa. Um artista que fez isso, um dos caras que fizeram isso, assinaram seu nome. Não assinavam um nome na época. Não era para assinar o nome, porque a arte era para Deus. Esse negócio de assinar nome só na Idade Moderna, com o Renascimento. O cara me assina, um cara com um ego enorme me assina. Gislebertus fez isso aqui. Ele assina. E coloca um santo ali, um anjo, olhando o nome dele embaixo de Jesus, né? Ele ficou aí. É uma exceção. Não é que você vai na igreja e você vê o nome do artista da Idade Média. Não. Aqui é uma exceção. Tá certo? Gislebertus, olha que coisa, né? Que coça. E aí você vai ter a escultura. As esculturas dos capitéis. O que é capitel? A ponta da coluna também de santo, de evangelho, de anjos, né? De monstros, né? Olha lá, aqui dá para ver, olha os capitéis. Dá para ver, né? Figurativo, formas geométricas, bem árabes isso aí, né? Arabescos, né? Aqui, ó, monstros. Aqui parece monstro também, né? As garras ali, né? As garras.
Aqui são as pinturas, né? Porque como você tinha paredes com poucas janelas, você vai ter muito espaço de superfície. Tô ruim hoje, desculpa, gente, que eu não tô bem hoje, tá? Você vai ter muitos espaços de superfície. E os caras faziam afrescos aí. Afrescos é aquilo que eles desenhavam, eles pintavam em paredes secas. Perdão, em paredes molhadas, né? No gesso molhado, por isso afresco. Então jogavam a tinta para a tinta fixar e depois passavam um acabamento. Né? Então, lembrando, figuras desproporcionais, tá? Onde eles focalizavam a expressão, né? O tamanho das figuras, a sua importância. Né? Se para ele a figura vai ser importante o gesto de Jesus, a mão dele vai ser maior. Se para ele vai ser importante o olhar de Jesus, o olho dele vai ser maior. As cores como ele não precisa imitar a realidade, as cores, eles vão fazer as cores para se destacar. Você tem muito azul, você tem muito dourado, você tem muito o vermelho, tá? Aí o afresco, que isso aí é o chamado Cristo em Majestade, o afresco na absíde da igreja de São Clemente, tá? Então, você tem essas pinturas aí, né? Que na época não era necessário, ele não era realista igual aos romanos ou idealistas igual aos gregos. Ele tinha que representar o que significava divindade para ele, tá certo? O que significava a divindade, o que é importante, o que Cristo quer passar, o que aquela figura religiosa quer passar. Aqui, para a gente encerrar, é a exceção. É a exceção. Se você olha essa catedral, né? Catedral, onde tem a cátedra, a cadeira, então geralmente as catedrais, quem cuidava delas eram bispos. Aqui é uma arte românica mais voltada em Roma, para a Itália, né? Roma, Itália, que no caso é a cidade de Pisa. Tá? Se você olhar essa catedral e falar, eu te perguntasse, tudo que eu expliquei até agora, isso aí é arte românica? Você vai falar que não. Vai falar que parece arte clássica. Arte grega romana, né? Mas fala, professor, mas não é românico não? Olha lá, você tem arcos, você tem colunas, ele é branco, harmônico, perfeito, simétrico. Sim, você está certo, mas ela não é construída nessa época, né? Aqui a arte românica é uma exceção, a catedral de Pisa é uma exceção. Ela é feita toda em mármore, né? Ela vai usar desses elementos romanos, porque ela está onde? No berço do Império Romano, que é a Itália. Ela é uma exceção. Ela é uma catedral românica. Tá? Então você tem muitas colunas de adereços, arcos, 3 portas, não é? 3 portas, mas aí a cruz, a cruz é a forma da planta dela, né? Então você tem aí, isso aí é um complexo. Você tem a igreja, o campanário e o batistério, tá? Então, ela é uma exceção, já falei e tal, construída em cruz. Na intersecção da cruz, né, no cruzamento do corpo da cruz e dos braços da cruz, você tem uma cúpula majestosa, uma abóbada, né, construída em mármore, tá? Os arcos e pilares são decoração. Se você ver também, ela tem pouca janela, né? Ela tem uma parede grossa, se você ver, né? E aqui na frente, isso aqui não é sustentação, os arcos. As colunas são decoração, né? Que vai dando essa sensação aí nessas colunas sucessivas, né? E esse campanário aí, né? Campanário é também uma outra exceção. O batistério, onde batiza, batistério de São Batista, onde batiza, ele é redondo e para fora da igreja. E campanário é a torre onde se tocava o sino. Então a famosa Torre de Pisa, essa torre torta aí, a famosa Torre de Pisa, é onde tocava o sino, né, da igreja. Então é um complexo, você tem a igreja, você tem o campanário e você tem o batistério, tá? Vamos olhar a planta aqui, ó, de cima da igreja, ó. Então você tem o batistério ali do lado esquerdo, tá vendo? Aí você vai para a igreja, olha o formato da planta. Planta em cruz latina, né, que dá para ver muito bem, né? E a cúpula na intersecção dessa cruz, e a torre, o campanário, que é a torre do sino, tá? A torre do sino. Por que ela é torta, gente? Por que ela é torta? O cara construiu em um terreno, o engenheiro construiu em um terreno que não era lá muito apto a ser construído. Então, à medida que o tempo foi passando, o terreno foi rebaixando, a torre foi junto.
tá? Aí você tem teorias, né? Você fala que o cara não sabia, o cara errou, o cara era ruim, né? Você não tem registro aí de quem é o arquiteto, né? Mas, enfim, por que que ela é torta, né? Ela é torta porque foi mal construída. Ela foi com um terreno aí, os caras não estudaram bem o terreno para saber que não poderia construir essa torre aí, né? O solo não aguentou e desfez, né? Por isso que a torre é tortinha. Ah, por que que não arrumam? Né? É porque é o charme, né? O cara vai lá no complexo de Pisa para isso, né? É o charme, né? Então, ou se arruma e cai, né? Então você tem essas teorias que são criadas aí e tal. Mas tem uns vidinhos na internet muito legal que os turistas fazem, eles fazem drone em HD. Vou ver se eu acho para vocês que eles entram aí na torre, na igreja, mostra a igreja por cima. É porque eu esqueço de passar para vocês links, eu não sei se vocês veem também, né? Não sei, né? Quando a gente fala dessas obras famosas, essas obras, essas construções magníficas que parecem coisas de videogame, entra lá no YouTube, você tem muita filmagem de cima, de drone, que você vê como elas são grandiosas, como essas coisas são grandiosas. Por isso que eu acho errado esse negócio que fazem de estátuas, de quebrar estátuas, quebrar templos, quebrar as coisas, porque aquilo é um registro da história, né? Imagina assim, agora o cristianismo matou muita gente, vamos quebrar a igreja. Porra, você vai quebrar isso? Calma, entendeu? Você tem que deixar aí pra gente aprender com a história. Eu não vou viajar não, que a aula tá ficando grande, tá certo? Bom, é isso, tá? Então hoje para segunda, para o primeiro e para o terceiro colegial, fica só isso aí. Tranquilo? Só isso aí. Não sei, eu acho que eu enrolei demais aqui, eu não tenho telefone, eu não tenho relógio aqui. Mas então, muito obrigado. Faça um resumo, né? Dúvida eu tô lá, tá certo? Dúvida eu tô lá no plantão. Muito obrigado, abraço e até semana que vem.